Então, nós temos vários projetos relativos à anistia. Nós temos o projeto que trata da anistia com base nas eleições, que seria para, digamos assim, anistiar o presidente Bolsonaro. E temos projetos, vários projetos que são para anistiar os presos do dia 8 de janeiro. Olá, seja muito bem-vindo ao Analítico News, seu canal com foco em política no Brasil e no mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, porque assim você ajuda o nosso trabalho e a plataforma entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Vamos lá para mais notícias, porque a semana vai ser corrida, né? Gostaria desde já de deixar os créditos para a Gazeta do Povo, Conexão Política e para a Brasil Paralelo, que trouxe essa entrevista com a deputada Caroline Detoni. O governo e a oposição medem forças na semana decisiva no Congresso antes das eleições. Hoje o foco vai ser a CCJ com a pauta do projeto de anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e também o efeito Marçal, né, o que estão chamando de efeito Marçal. Então vamos para mais notícias. O governo e a oposição medem forças na semana decisiva no Congresso antes das eleições. Em meio à intensificação das campanhas nas eleições municipais, deputados e senadores retornaram a Brasília nesta semana para uma agenda intensa no Congresso, que irá medir as forças da oposição e do governo. Já nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, no Senado, a direita apresentará um novo e mais robusto pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, aproveitando o embalo das manifestações contra ele no sábado 7 de setembro. Né? Já na terça, os deputados tentarão votar à Comissão de Constituição e Justiça na Câmara o projeto que anistia os condenados de 8 de janeiro de 2023, né? E também pode anular a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão dizendo que não vão conseguir isso aqui. Mas vamos ver o que a Caroline Detoni fala mais adiante. A presidente do colegiado, Caroline Detoni, do PL de São Paulo, não, PL de Santa Catarina, tentará ainda votar na quarta, dia 11 de setembro de 2024, 4 proposições que reduzem o poder do Supremo Tribunal Federal. Então, intensifica-se a corrida para poder reduzir esses poderes do Supremo Tribunal Federal, fazer com que o Supremo respeite no Legislativo e as decisões do Legislativo. Então, é uma semana bastante corrida. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição já aprovada no Senado, que é a PEC 8 de 2021, que praticamente acaba com as decisões monocráticas dos ministros. Isso aqui é muito importante também, né? Outra PEC pautada é a 28 de 2024, que permitiria ao Congresso sustar decisões do STF e invada competências normativas dos legislativos. Vamos supor que tudo isso seja aprovado, né? O STF não vai ter mais como botar o dedo nas decisões do legislativo. Então, o que é tomado de decisão no legislativo vai ficar por parte do legislativo. Então, vamos seguir. Por fim, há mais 2 projetos de lei para aumentar o rol de crimes de responsabilidade que podem levar ministros do STF ao impeachment, incluindo usurpação de competência dos parlamentares, divulgar opinião sobre processos pendentes de julgamento, praticar corrupção e violar a imunidade dos deputados e senadores em suas palavras e posicionamentos. Você preste atenção, porque isso aqui é uma pauta bastante agressiva contra o governo, porque junto com o governo está o STF. Tudo que o governo toma decisão pede interferência do STF, né? E tudo que o STF tenta fazer tem apoio do governo. Então isso aqui é um embate bastante agressivo, né? Que a oposição está trazendo em pauta essa semana. Então vamos ver como é que segue essa semana. Um dos projetos diz que se o presidente do Senado não aceitar o pedido de impeachment, caberá o recurso para que o plenário da casa possa analisar a denúncia. Se um terço dos senadores considerar que há admissibilidade nas acusações, o processo será aberto. Olha para isso. Hoje, o principal obstáculo para o impeachment de Moraes e outros ministros é a recusa do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, em aceitar o pedido. A direita tem 30 senadores que apoiam o afastamento do ministro, números aquém dos 54 necessários para aprovar a medida, mas que seria suficiente para abrir o processo conforme o projeto de lei que será votado. Todas essas propostas na CCJ da Câmara, porém, ainda teriam de passar no plenário da Câmara, onde a eventual aprovação torna-se ainda mais incerta. A própria votação delas precisaria ser pautada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e não há qualquer garantia disso, especialmente no momento em que ele concentra esforços para conquistar apoio do Centrão para fazer seu sucessor na cadeira, que assume no início do ano que vem. No Senado não há qualquer sinal de que Pacheco vá aceitar o pedido de impeachment contra Moraes. Nunca acolheu nenhum dos anteriores e sempre disse ser contrário, além de ser próximo do ministro. Diz que iniciativas do tipo consomem energia que deveria estar focada em sua visão em matérias de interesse econômico ou social. Claro, né, Pacheco? O pedido de impeachment de Moraes chega ao Congresso enquanto Lula oferece churrasco, diz a Gazeta do Povo. Enquanto acontecia a manifestação na Paulista, dia 7 de setembro de
2024, né, nesse sábado, dia da independência, em que milhares pediram o impeachment de Alexandre de Moraes, a anistia dos condenados de 8 de janeiro e a defesa da liberdade de expressão, o presidente Lula e convidados ironizaram o protesto em um churrasco com ministros do STF no Palácio da Alvorada. Enquanto isso, a oposição se articulou e vai aproveitar o clamor das ruas para começar a semana no Congresso com a apresentação do pedido de impeachment de Moraes. E também espera avançar com a pauta da anistia dos presos de 8 de janeiro. Outro assunto em foco seria o efeito Marçal, né? O Conexão Política está chamando isso de efeito Marçal. A ala do TSE que defende a inelegibilidade para a indústria de cortes durante a eleição, né? Ministros têm debatido internamente efeitos da estratégia de Pablo Marçal em São Paulo. E o uso de cortes em redes sociais durante o período eleitoral pode ser interpretado como um abuso de poder e resultar em inelegibilidade por até 8 anos. Agora veja, né? Como se já não bastasse tudo que já vem acontecendo, ainda temos mais essa. Esse entendimento é compartilhado por uma ala do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de acordo com informações obtidas pela CNN, é o que traz aqui o Conexão Política. Integrantes do TSE têm discutido o impacto de estratégias adotadas por Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo em 2024, especialmente no que se refere à monetização. A ministra substituta Vera Lúcia, durante uma palestra em São Paulo nesta semana, deu indícios da preocupação da Justiça Eleitoral com esse tipo de estratégia. Em um evento da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, ela mencionou que as eleições municipais na capital paulista representam, entre aspas, para ela, atenções e desafios para a Justiça Eleitoral. Embora a ministra não tenha citado diretamente Pablo Marçal, tanto ela quanto outros ministros do TSE estão acompanhando essas questões de perto nos bastidores, especialmente devido à falta de uma regulamentação sobre o tema. Tudo agora é regulamentação, né? O tema, a pauta é regulamentação. Inclusive até a Kamala Harris, lá nos Estados Unidos, né, falou que se ganhar as eleições, será o que ela vai pautar durante seu governo. Parte da corte considera que o uso de uma, entre aspas, indústria de cortes podem configurar abuso dos meios de comunicação, comprometendo a igualdade de condições entre os candidatos. Esse grupo do TSE avalia que enquanto o impacto da inteligência artificial já levou à proibição dos, entre aspas, deepfakes, da, entre aspas, indústria dos cortes, é uma novidade que ainda não foi plenamente abordada pela corte. É isso, meus amigos. Cada vez o cerco se fechando para aqueles que usam de muita inteligência e do que tem a seu alcance para poder fazer a sua campanha. O cerco vem se fechando para esses. Eles querem cada vez mais que as redes sociais tenham limites segundo os critérios deles e com isso vai tentando impedir o que não satisfaz a eles. É isso. Não sei. Na sequência, fiquem com Caroline Detoni sobre o que vai acontecer nessa CCJ durante essa semana. Segundo o Poder 360 traz para nós, a Carol Detoni pautou um PL da anistia para ser discutido nessa terça-feira lá na CCJ, PL da anistia que diz respeito aos presos que foram envolvidos naqueles atos no dia 8 de janeiro. Então, um assunto que também vinha sendo discutido há algum tempo dentro do Congresso, faltava realmente colocar em pauta e agora a Carol, como presidente da CCJ, traz esse assunto para a mesa na próxima terça-feira. Deputada, não sei se já está conosco aqui para conversar? Sim, já estou. Tudo bem, Renato? Tudo bom, deputada? Muito obrigado aqui pela participação. O que diz exatamente esse projeto de lei e por que colocá-lo agora, então, em pauta para a próxima terça-feira? Boa noite. Boa noite. Então, nós temos vários projetos relativos à anistia. Nós temos o projeto que trata da anistia com base nas eleições, que seria para, digamos assim, anistiar o presidente Bolsonaro. E temos projetos, vários projetos que são para anistiar os presos do dia 8 de janeiro. O presidente Bolsonaro, estive em conversa com ele solicitou que nós pautássemos a questão do dia 8 de janeiro por conta de todas as injustiças que nós estamos vendo que estão sendo perpetradas neste inquérito e nessas condenações, né? Vale lembrar que essas condenações, elas partem de um inquérito aberto no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não há o princípio de presunção de inocência, não há o duplo grau de jurisdição, não há o acesso aos autos por parte dos advogados, tem muita dificuldade, não há o princípio do juiz natural, do promotor natural, enfim, direitos fundamentais do acusado estão sendo violados e as penas são totalmente desproporcionais, enfim. É muito injusto o que está acontecendo com essas pessoas, né? Nós não temos muitas vezes provas circunstanciais para embasar uma condenação absurda, às vezes de 17 anos, 14 anos,
para idosos, pessoas com comorbidades, teve a morte do Clesão, enfim, são tantas irregularidades que aconteceram que chegou a nós pedidos do Brasil inteiro, de deputados, do próprio presidente Bolsonaro, como falei, para que nós priorizássemos na CCJ esse ano esse projeto de anistia. Então, nós vamos ter ali, desde projeto que diz para que anistie as pessoas que estavam numa manifestação, até projetos como o do Ramagem, por exemplo, que ele muda o tipo penal e daí vai dar abolitio criminis, né, que é a situação de tornar que a conduta não seja mais considerada crime. Até porque é muito abstrato você falar num crime, por exemplo, que pretende a extinção do Estado Democrático de Direito se você está reunido com algumas pessoas para se manifestar politicamente. Tem muitos crimes ali definidos que são muito abstratos e que nós entendemos que nem deveriam existir. É lei essa que eu votei contrariamente, mas foi aprovada recentemente no Congresso Nacional. Então, esse projeto ele foi pautado para a próxima terça-feira. O relator é o deputado Rodrigo Valadares. Para entender em relação a esse projeto da anistia, primeiro vai ser pautado na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos supor que tudo caminha aí conforme a senhora está esperando, vá depois ao plenário, depois passe ainda no Senado. Como é que fica a questão do STF? Ele é obrigado a aceitar essa legislação, a algo que pode ser depois revertido na Justiça, ou se o projeto realmente passar por todos os trâmites aí e for aprovado, essa questão está fora de discussão, deputada? Muito bem lembrado, Renato. O projeto passa pela CCJ, ele tem que ir ao plenário da Câmara dos Deputados, depois ele tramita no Senado, CCJ e plenário, e ele tem que ir à sanção, podendo, caso vetado, ser derrubado o veto no Congresso Nacional. A partir de então, somente a partir de então, que ele passaria a valer. Mas a gente sabe que hoje o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, não respeita as leis vindas do Congresso Nacional. Então, acredito que um partido aí como o PSOL, como eles fizeram o tempo todo do governo Bolsonaro, e eles fazem até hoje, eles peticionam, então, ao Poder Judiciário, ao Supremo, para que declare aí a inconstitucionalidade, alguma coisa do projeto, e aí eles simplesmente não aplicam a lei. Então, é justamente para acabar com esse tipo de coisa que a gente vai ter que aprovar medidas de reforma, como o Luiz Felipe, né, que participa do programa, ele sempre fala, a necessidade de fazer uma ampla reforma do Poder Judiciário para que a gente possa retomar esse respeito a tudo aquilo que é aprovado no Congresso Nacional. Então, temos todas essas etapas que têm que ser vencidas, e também ainda tem o problema do Judiciário não querer aplicar a lei. Inclusive, vou dar uma informação de bastidores, né? Quando passamos a relatoria ao deputado Rodrigo Valadares, ele é um deputado do União, né, do partido, de outro partido, um partido de centro. Ele foi falar com o seu líder Elmar Nascimento, que inclusive é um dos possíveis candidatos à presidência da Câmara. Ele, inclusive, foi falar com o ministro Gilmar Mendes, né, para ver como seria a aceitação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que eles que vão ter que aplicar essa anistia. E o ministro Gilmar Mendes, ele me relatou que ele ficou surpreso com a iniciativa de querer pautar a anistia. E ele disse assim, mas agora... Ele falou no primeiro semestre, ele falou, agora no segundo semestre vão sair as operações com relação aos financiadores. Vamos fazer uma ampla operação, nós estamos na fase das operações ainda. E vocês já querendo falar em anistia? Então ele não recebeu muito bem essa informação. Mas é importante dizer que nós estamos tentando, o deputado Rodrigo está tentando, inclusive, talvez fazer um texto que eles aceitem, né? Talvez não anulando as condenações, mas foi sugerido uma ideia de que mantém-se as condenações, mas a pessoa, em tese, suspende a execução da pena por 5 anos. Se ela não voltar a cometer aqueles crimes contra o Estado Democrático de Direito, ela seria anistiada. Então, existem algumas propostas intermediárias para que haja essa aceitação por parte do Judiciário. Então, olha a que ponto nós chegamos na democracia brasileira, em que nós temos que pedir a autorização dos donos do poder do Judiciário para ver se eles aceitam isso ou não, porque numa canetada eles podem muito bem anular aí todo o nosso esforço para desfazer essas injustiças que foram feitas. E aí, de encontro a isso que você está falando, existem aqueles 4 projetos que também já foram colocados em pauta lá na CCJ, que temos até uma ilustração com essa lista, que é a PEC número 8 de 2021. Ela limita as decisões monocráticas dos ministros do STF,
PEC 28 de 2024, que permite ao Congresso suspender decisões da Suprema Corte que falem sobre legislação, né? Tem isso. O projeto de lei 4754 estabelece como crime de responsabilidade a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Executivo, por parte do Judiciário. E o PL 658, que determina a proibição de posicionamento político e ideológico dos ministros, além de também considerar nova hipótese de crimes de responsabilidade. Me conta aí nos comentários o que é que você está achando de tudo isso, o que é que você aposta que vai acontecer durante essa CCJ, da anistia principalmente, né, e do impeachment de Moraes, o pedido de impeachment de Moraes. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Forte abraço, fique com Deus.